Sejam todas muito bem-vindas a essa aula. Tenho orado por ela e a minha oração é sempre que o Senhor traga para perto da gente aquelas pessoas que precisam de ajuda e que estão dispostas a mudar a estratégia de emagrecimento, né? Para algo que normalmente hoje em dia não se prega muito, que é essa associação da nossa alimentação com Deus. Às vezes não, com frequência, fala-se muito em amor próprio, em ter autoestima, em você escolher bem os seus alimentos por amor ao teu corpo, né? Mas essa questão do amor a Deus já é mais difícil de encontrar e, na minha opinião, é assim a peça principal do quebra-cabeça. É lógico que, né, como eu expliquei numa aula que eu fiz semana passada lá no meu Instagram, Deus não exclui as questões psicológicas, Deus não exclui as questões emocionais, as questões físicas, as questões nutricionais do processo de emagrecimento de jeito nenhum. Mas nós, muitas vezes, excluímos Deus desse processo, né? Então, é algo que a gente quer resgatar aqui. E quando você tem Deus envolvido no processo, nossa, a coisa toma uma dimensão muito melhor, mais fácil, é impressionante. E eu vou pedir para a Raquel se apresentar, vou interromper aqui o compartilhamento e colocar a Raquel aqui. Olha, gente, essa mulher linda aqui é a nutricionista que trabalha conosco. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Raquel, fique à vontade, viu? O que você quiser falar, esse espaço é teu. Boa noite, meninas. Boa noite, Ellen. Convite. Agradeço o carinho, a parceria. E realmente temos orado por esse projeto. Acredito, né, que esse projeto tenha nascido no coração de Deus e nós vamos ser apenas condutos, né, de bênçãos na vida de vocês, de cada uma de vocês, tá bom? E vocês também. Troca com a experiência de vocês, vocês também vão ser bênção na nossa vida, tá bom? Bom, como a Ellen já mencionou, né, eu me chamo Raquel, sou nutricionista, porque assim, sempre fui muito apaixonada pela nutrição, sempre quis fazer nutrição. Entrei numa outra área da enfermagem, né? Porque eu precisava entrar logo no mercado de trabalho, então com a enfermagem eu consegui mais rápido e fui para a graduação depois de já estar na área de enfermagem, funcionária pública. Essa transição foi até uma fase assim, né, na minha vida, mas a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas eu lembro que eu chegava da graduação, solteira ainda, né? E chegava em casa tarde da noite já, mas com as ideias, assim, com os ensinamentos, assim, fervilhando na minha cabeça, e meus pais ouviam, assim, sabe? Eu praticamente narrava a aula que eu tinha tido a eles, sabe? Sempre fui muito apaixonada pela nutrição e ele sempre me apoiou muito. Então, graças a ele e ao nosso Deus, que hoje eu consigo dizer com muito orgulho que sou uma nutricionista realizada na minha área, apaixonada pelo que eu faço e agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu me formei em 2012. Me formei em 2012 em nutrição clínica aplicada ao esporte, ao prática de atividade física, né, ao atleta também. Toda a minha graduação, todas as áreas que as pessoas, que as faculdades convencionais têm, aplicada à clínica, é clínica, só que aplicada ao esporte. Hoje eu posso dizer que 40% dos meus pacientes são praticantes de atividade física. Não é a maioria, mas pelo menos uns 40% não são atletas, mas são esportistas, praticantes de atividade física. Um ou outro jogador de futebol, mas assim, aquele adolescente que está começando, né, mas já está num clube, quer seguir tudo direitinho. É bem interessante. E depois como gosto muito de cozinhar, eu digo que eu sou nutricionista por vocação e a gastronomia também é uma paixão, né? Então, a nutrição é uma vocação e a gastronomia também é uma paixão. Porque não adiantava só a pessoa chegar no consultório e sair dali, né, com um plano alimentar, uma lista de cereais, sabendo que é bom para o triglicerídeo, sabendo que é bom para a saciedade, mas o que fazer? O que ela vai fazer com a chia? O que ela vai fazer com a linhaça? Como é que ela usa um farelo de aveia? Como é que ela usa uma quinoa? E na pós-graduação de gastronomia, em gastronomia aplicada à nutrição, a gente vai aprendendo, né, desenvolvendo as receitas que favoreçam um cardápio variado, né, mas que favoreça emagrecimento, favoreça, né, melhora de algumas comorbidades. Então, eu acho muito complementar a gastronomia
junto com a Nutri, e tenho trabalhado com isso até então, muito feliz e realizada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E é uma mulher de Deus também. Então, acho que tem tudo a ver com esse curso. Nós nos conhecemos numa palestra, né? Nós duas fomos palestrar no Rio. Foi bem legal. E logo me identifiquei muito com ela, pela competência e pela espiritualidade. Muito legal. Obrigada, Raquel. Achei super interessante. Temos alunas já que estão matriculadas e que estão aqui também. Que comprometidas. O resultado dessas aí, ó, já enxergo de perto. Então, o que você vai encontrar aqui? Né? Eu acho que é interessante você entender o todo para saber se essa tal dieta do amor atende o desejo do seu coração. Porque dieta dos pontos, dietas da proteína, dieta do que mais? A cetogênica, tem um monte. Aí era a Raquel que seria ideal para falar. Você já conhece, mas a dieta do amor, primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: nós não prescrevemos dieta. Não há uma prescrição dietética. A Raquel vai passar para vocês toda a orientação que vocês precisam nessas informações nutricionais que são relevantes para você alcançar seu objetivo. Mas a ideia da dieta do amor é que você aprenda a cuidar do que come com um objetivo amoroso. E esse amor é direcionado, primeiramente, a Deus. E depois a você. E a ideia é trocar, sabe? Porque eu não sei se o que eu falo é tua realidade, mas o que eu mais vejo são pessoas que são escravas da comida. E, às vezes, elas são escravas no sentido do exagero, quando elas não conseguem dizer não para o alimento e comem além do ponto de saciedade. Ou, às vezes, elas são escravas de uma dieta em si, sabe? Mas com um objetivo muito efêmero, que é para se buscar um número na balança e um número no manequim. Até me lembrei de uma historinha que eu li outro dia, que encaixa aqui. Estava um professor corrigindo as provas e um aluno viu a prova dele e viu que ele tinha tirado 7. Aí arregalou: o quê? Tirei só 7. O professor, muito sábio, vejam o que ele fez. Olha, você achou pouco? Você achou 7 uma nota baixa? Que nota você quer? Pode me falar qual é a nota que você quer. Pode mudar aqui. O aluno não entendeu nada, né? Como assim? Que nota eu quero, né? Ficou ali sem responder, sem ação. Aí o próprio professor pegou a caneta, desmanchou o 7, perguntou assim: você quer 10? E colocou um 10 na prova. Aí que o aluno não entendeu nada, né? E aí o professor fez a seguinte pergunta: essa nota agora fez com que você soubesse mais da matéria? Essa nota aqui prova que você sabe mais agora do que sabia quando estava o número 7? Parece não ter nada a ver com o nosso contexto, mas tem tudo a ver, gente. Aquele número 10 ali não representava o conhecimento que o aluno havia conquistado do estudo. E o número que você alcança na balança, ele é importante? É claro, gente, é claro, é um critério, né? É algo que a gente festeja, a gente comemora. Mas é igual o aluno diante daquela prova. O objetivo principal daquela avaliação era verificar a aprendizagem, né? E a ideia aqui dentro do nosso programa, do nosso projeto, é que você também amplie o seu conceito e que você busque muito mais do que um simples número. A ideia é que você realmente troque a escravidão da comida pela liberdade do amor. O amor, ele prevê liberdade, né? Já pensou se alguém te amasse porque é obrigado a te amar? Não ia ser nada interessante. Então, o amor prevê liberdade. E isso inclui liberdade para você escolher o que comer e o que não comer, tendo as informações necessárias, óbvio, né? Por isso que a Raquel vai estar com a gente, para que vocês tenham o conhecimento necessário para fazer escolhas livres, inteligentes e amorosas. Tá certo? E o que a gente quer mesmo? Quais são as outras bênçãos que vocês vão colher? Coisa boa é você abrir o guarda-roupa
e encontrar ali várias peças caindo como uma luva no seu corpo, não é? Coisa boa você chegar numa loja para comprar uma roupa e ficar, nossa, eu não sei qual que eu levo, todas ficaram boas. Não é delicioso isso? Claro que isso também é comemorado, isso tem que ser valorizado. E também a gente quer ajudar vocês a terem tranquilidade para participar de eventos sociais. Em pandemia a gente até nem tem muita, mas sempre tem um almoço de família, com muita oferta de comida, e aí a gente fica, ai, não posso comer isso, que eu estou de dieta. Mas não existe isso. E ali você sofre porque não pode comer, e ao mesmo tempo, quando você está sozinha, existe uma grande chance de você partir para o exagero. Não sei você, mas existem muitas mulheres que se restringem quando estão em público, mas depois, quando estão sozinhas, acabam comendo em exagero. Então, são vários as benesses, são várias, né, as benesses, as bênçãos que nós vamos colher, que nós temos como objetivo. E a ideia, dentro da nossa metodologia, é unir psicologia positiva, a alimentação intuitiva, né, com o conhecimento nutricional ali envolvido, e também a comunhão com o Pai Eterno. E aí a gente une tudo isso para criar uma dieta totalmente diferente daquilo que você está acostumada. E eu te garanto, extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Agora, eu quero deixar também bem claro aqui, para quem é e para quem não é esse método, tá bom? Porque aí a gente já alinha as expectativas e já fica tudo bem claro. Primeiro, para quem é, quem já fez inúmeras dietas, mas sempre volta a engordar. Famoso efeito sanfona. É seu caso? Se for seu caso, bem-vinda. Essa dieta é para você. Para que você finalmente emagreça e permaneça assim. Certo? Então, e aí entra a motivação, né? Geralmente a gente come para quê? Mas com aquele propósito egoísta. Credo, Ellen. Mas, gente, pensa comigo. Quando a gente priva a nós mesmos de um alimento, e às vezes a gente encara aquela privação como uma punição, nós estamos olhando só para nós. Já pensaram nisso? Quando você se vitimiza naquele momento de restrição, quando você considera, eu não posso comer porque eu estou de dieta, como uma autopunição, você, desculpa, mas é uma realidade, a gente está sendo egoísta, porque você não está pensando no quanto é importante a sua saúde, por exemplo, para a sua família, para as pessoas que você ama e que te amam. E outra coisa, você não está pensando no Deus, numa reação ao amor de Deus. Aliás, a gente nem considera muitas vezes isso, né? E quando eu for falar um pouquinho da minha experiência, vou exemplificar isso melhor. Mas eu quero muito ajudá-las a entender que Deus faz parte do processo assim, ó, assim. E levar vocês a entenderem que quem come em excesso, quem come além do ponto de saciedade, na verdade, não é comida que está querendo. E se a gente não entender o que está por trás de tudo isso, aí a gente vive no efeito sanfona, né? Nos altos e baixos. Outra coisa, esse método é para quem sonha em mudar a relação com a comida. Nós não queremos que a comida seja hipnotizante diante de você. Não sei se você já percebeu a comida assim, sabe? Parece que o sorvete, o chocolate está chamando, né? Está hipnotizando. Compre batom. Aquela famosa propaganda antiga, né? Da nossa época aí. Mas é isso. Muitas vezes a comida, ela como que nos hipnotiza. Não, a ideia é encará-las de uma forma natural, tranquila, sabe? Em que você tenha liberdade para dizer não e para dizer sim, sem sofrer e sem se culpar, certo? Outra coisa, é para quem deseja melhorar os hábitos alimentares, a autoestima e a comunhão com Deus. Acima da questão numérica. Essa é a ideia. Agora, e para quem não é? Já falo logo porque você já... Não, então não é para mim. Tá tudo bem. Primeiro, não é para quem tem urgência no emagrecimento, porque esse não é o nosso foco. Ellen, você está dizendo, então, que eu vou emagrecer devagar? Não estou dizendo isso, porque até quem determinaria isso é o seu próprio organismo, né?
o seu desempenho, o seu empenho, mas o foco profissional nosso não está na rapidez do emagrecimento, não. Então, se você tem urgência, se você tem uma preocupação maior, que é aí o próximo aspecto, em obter logo esse número, talvez esse projeto não seja para você. Por quê? Porque nós estamos com um objetivo maior em mudanças comportamentais, espirituais e emocionais. Essa é a nossa proposta. É claro que vocês vão se pesar, de vez em quando, nem vai ser com tanta frequência assim, e não exijo foto de corpo, não exijo. As fotos que eu tenho, que às vezes eu mostro para vocês, são fotos que as próprias meninas quiseram me mostrar, né, para a gente observar um resultado que é mensurável. Mas os vários outros resultados que nós estamos buscando, eles não podem ser medidos nem por uma fita métrica, nem por uma balança, tá? E também não é para quem não acredita em Deus. Porque a gente fala de Deus mesmo, a gente usa histórias bíblicas para aplicar tudo isso, ok? Não temos uma denominação específica também. Ah, tem que ser de tal religião. Não, porque a gente não entra em aspectos doutrinários. Nós vamos falar de amor, amor de Deus. Então, se você é católica, se você é presbiteriana, batista, assembleia, todos são muito bem-vindos, tá bom? Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Ótima orientação. Uma nova visão do emagrecimento, importância, autoestima, comunhão com Deus e uma alimentação saudável. Exatamente, Mabel. Esse é o nosso objetivo. É uma coisa integral, né? Sistemática. Porque eu acredito que é só dessa maneira que a gente vai conseguir um resultado duradouro. Né? Se a gente compartimentar o emagrecimento e der um zoom ali só na questão do número na balança, a gente não vai priorizar a qualidade alimentar, né? Então, aqui, ó, quer ver? Deixa eu dar sequência aqui. E aí eu vou voltar nesse comentário aqui da Mim. Eu trouxe esse caso aqui para vocês entenderem essa questão do tempo. Por que eu falo, que eu faço questão de falar que a nossa preocupação maior não é o emagrecimento rápido? Olha aqui, essa é a Dani, ela é uma amiga, ela é esposa de pastor, trabalhou aqui na nossa associação por um tempo, hoje está em outra associação. E aí, ela está me contando aqui de quando ela fez o curso comigo, quando eu falei assim, ó, eu pedi para que elas imaginassem, se imaginassem magras e usando uma roupa, e aí pensassem na cor, que tipo de peça seria vestido, calça, blusa e tal. E ela foi, ai, Ellen, eu me lembrei daquele vestido azul, mas é impossível. Parecia impossível. E aí ela tirou essa foto aqui, hoje, né, com 33 quilos a menos. Ela, então, usou o tal vestido azul. E eu gosto de dizer uma coisa. Se a Dani conseguiu, você consegue, porque a Dani não tem nada melhor que você. O Deus da Dani é o mesmo seu, do seu Deus é o mesmo. Entendem? Mesmo que demore. E ela demorou 1 ano, mais ou menos, para emagrecer isso aqui. Mas qual o problema? Se vai ser para sempre. Qual o problema? É até mais saudável. A gente não vai entrar aqui nessas questões, mas fisiologicamente, o emagrecimento, quando ele é mais lento, né, ele é até mais saudável. Aqui é um outro exemplo para vocês verem, olha. A Ivonice, ela tem mais de 50 anos, tem hipotireoidismo, e olha só como ficou o uniforme dela. O que é isso? Amor em ação. Não é dieta. Não é dieta. E aqui a querida Raquel, inclusive acho que ela está aí com a gente, ela fez parte da mentoria, e né, testemunhando da saia que não servia, que agora estava ali bonitinha, fechando, né? E ela é uma mensageira da esperança também, porque ela não se aguenta, né? Ela já trouxe amigas para fazer com elas o curso. Por quê? Porque gostou e viu que foi bom para ela e ela quer que as outras pessoas também vivam essa mesma experiência. Agora, essa história, inclusive, eu até contei hoje, eu fiz um perfil novo só para falar sobre essa questão espiritual envolvida no processo de emagrecimento. Aí, a Raquel tá aí, ó. Beleza, Raquel. Porque a história da Monique, ela me comove, sabe? E aqui, para vocês terem uma noção, ela que me mandou essas 2 fotos, falando, né, eu não sei fazer a colagem. E foi incrível colocar uma foto do lado da outra.
45 quilos a menos. A Monique, eu a conheci quando ela estava para se batizar na nossa igreja. Meu esposo é pastor, numa igreja aqui em Juiz de Fora. E ela estava assim, ó, como nessa primeira foto. E o obreiro bíblico me procurou, sabe? E me contou do caso dela. Ah, e ó, a Silvana também fez mentoria e vai continuar. A Márcia também veio, que bênção. Então, vejam só, a Monique, ela tinha vergonha de se batizar. Ela estava com muita vergonha. Por quê? Por conta da beca, né? Ali ia ficar colada no corpo. E o medo de que o meu marido não conseguisse batizá-la, né? Por causa do piso. Então, era o que estava se atrapalhando a decisão dela. Era muito sofrida. Foi assim, nossa, me emocionei. E depois eu fiz questão, né, de fazer o tratamento com ela. E aqui nessa foto, ela está com 45 quilos menos. E vejam só a diferença também da postura, né? Da maneira de se colocar ali na pose, a roupa, o sorriso, tudo melhora. E o depoimento dela aqui, ó. Sinto minha saúde bem melhor. Faço atividades que nunca pensei conseguir fazer. Estou até correndo. Esses resultados aqui, eles não são mensuráveis assim. Esses sim, mas esses aqui não. Mas a gente precisa valorizar, sabe? Principalmente esses resultados que a fita métrica e a balança não medem. Ela até emagreceu mais, né? Por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Para mostrar que você também pode alcançar o seu sonho de ter um corpo esbelto, mas principalmente eu quero colocar dentro do seu coração o sonho de ter uma relação tranquila com a comida. Sabe? Ser do tipo de pessoa que come para viver. Porque muitas vezes a gente vive para comer, não é? Existe até esse jargão, e ele é muito real. Às vezes a gente vive para comer, a gente acorda e dorme pensando em comida. E a ideia é que a gente consiga concentrar mais os nossos esforços, as nossas energias em outras coisas, né? E principalmente nessa intimidade com o eterno. A ideia aqui, gente, é que para você conversar com Deus durante o dia e decidir junto com Ele o que você vai comer, seja algo tão natural quanto respirar. Às vezes a gente acha que essas questões que envolvem comida são tão insignificantes, né? Deus é tão poderoso, Deus, ele não vai ter tempo para ficar preocupando se eu vou comer arroz ou batata doce. Minha flor, para Deus não existe nada insignificante. Nada. Especialmente quando a questão alimentar é um problema na sua vida. E às vezes é um problema que vem desde a infância. Se esse aspecto alimentar é um problema para você, isso também é um problema para Deus. E ele está desejoso, ele quer muito te ajudar, assim como ele ajudou a Raquel, a Monique, a Dani, a Ivonice. Deus quer te ajudar. Só que às vezes a gente acaba se deixando levar por uma resistência, sabe? A gente resiste à autoridade de Deus, parece. Ou às vezes a gente se comporta com rebeldia, isso mesmo. Como se, eu que decido, né? Deus não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Ou às vezes a gente acaba se deixando levar pelo vitimismo mesmo, eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Ou às vezes com a falta de responsabilidade. Tem muitas coisas envolvidas aí que nós vamos trabalhar, tá? Ok, agora vou falar um pouquinho dessa pessoa que vos fala. Nessa primeira foto aqui, olha, eu estava com 13 quilos mais, mas o que eu não tenho quase fotos dessa época, sabe? Por quê? Porque eu sempre fugia de fotos, eu sempre estava atrás de alguém, de uma pessoa, de uma mesa, pegar uma criança e punha na frente, para aparecer só o rosto. Mas vejam, aqui nesse prato, tem 3 pedaços de pizza de uma só vez, e do lado, um refrigerante. Nessa época aqui, eu só me preocupava em emagrecer para poder comer depois. Não tem aquele meme do menino que eu malho para comer? Era bem eu. Só que eu nem malhava. Eu não malhava, eu era sedentária, completamente sedentária. Mas eu me restringia,
fechava a boca, fechava a boca. E aí eu emagrecia, aí depois eu comia à vontade, depois de novo. Só que as preocupações eram tão numéricas que eu bebia era um refrigerante Diet Light. Isso, eu estava ingerindo caloria vazia, né? Veneno. Tava nem aí. O importante é que ele era gostoso, a Coca-Cola era gostosa, né? E não ia somar pontos ali na minha alimentação. Eu estava ou não estava sendo egoísta? Não é mesmo? Nesse período, eu trabalhava na área de educação. Eu trabalhei 16 anos na educação, 9 anos como professora de língua portuguesa e depois na coordenação pedagógica e orientação educacional. E meu povo, era só trabalho. Era só trabalho, e aí, às vezes, eu almoçava, muito raramente. Geralmente, o que eu comia no almoço era um salgado com um guaracamp. Sabem, né? O que é um guaracamp? E era uma vida louca, não dormia, não fazia atividade física, mas buscava a presença de Deus diariamente. Esposa de pastor, líder de igreja, sempre lia Provérbios, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Eu lia, eu até entendia, mas fazia vista grossa e ficava assim, esse é meu espinho na carne. Mas, como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu cheguei a adoecer. Eu adoeci, tive que sair de licença pelo INSS, por conta dessa vida louca, desregrada, zero saúde, uma alimentação precária, sedentarismo, muitas questões emocionais não tratadas e totalmente desvinculada à espiritualidade dessas outras questões, principalmente das questões alimentares. E assim foi. Quando eu retornei da licença, né, médica, Deus já tinha falado muito comigo sobre essas questões que eu precisava mudar. E ele falou de uma forma tão forte que eu resolvi mudar por completo, não só a minha vida, mas inclusive minha profissão. Primeiro foi minha vida, claro. Aí veio a mudança alimentar, eu fui aos pouquinhos, né, mudando, parando de comer fritura, os alimentos de farinha branca, o refrigerante, aí fui deixando as carnes e tal. Hoje eu sou, assim, quase 100% vegetariana estrita. E nesse tempo aqui, gente, isso seria um absurdo dizer, porque eu falava mesmo, eu nunca vou deixar de beber Coca-Cola. Eu nunca vou deixar de comer carne. Porque, não consigo. Não é bem assim. Todo mundo consegue. Com a estratégia certa. E com o objetivo certo. Tá? Com o objetivo certo. E aí, Deus foi falando tão forte comigo que eu realmente pedi demissão. E aí comecei a estudar. Fiz uma pós-graduação em psicologia positiva e coaching. Fiz vários cursos direcionados ao emagrecimento, escrevi essa revista aqui para a União Sudeste Brasileira e comecei a levantar essa bandeira. Hoje sou graduanda de psicologia e também psicanalista em formação, mas o carro-chefe do meu trabalho, eu quero que seja sempre essa questão espiritual envolvida no processo de emagrecimento, tá? Porque eu acho que os outros assuntos já temos muitos profissionais falando, e graças a Deus que temos, e eu percebo realmente um chamado, uma responsabilidade de compartilhar esse aspecto espiritual. Por isso que eu já até dividi os perfis ali do Instagram para ficar um cuidando dessa parte psicológica mesmo, que seria o meu Instagram profissional, e o outro o Instagram pessoal, onde eu vou continuar falando de Deus, né? Então, gente, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, a minha história, e aí a gente entra aqui nessa pergunta clássica. O que é preciso fazer para perder peso? Pergunta retórica, na verdade, né? É simples. Dieta e atividade física. Simples. Que equação simples. Será que é isso mesmo, gente? Será que se fosse assim tão simples, nós teríamos mais da metade da população mundial acima do peso? Não é assim tão simples, né? A sua experiência, se você está aqui hoje, você concorda comigo que não é assim tão simples. E aí, a gente acaba tendo que, então, parar para analisar
um contexto mais amplo, se essa equação que nós temos usado não está resolvendo o problema, a gente então tem que buscar ali as outras incógnitas, né, as outras variáveis, para de fato resolver a questão. E aí entram vários aspectos que não daria tempo de detalhar aqui numa aula, né, mas que a gente vai ter como detalhar depois no curso. Mas eu preciso te fazer pensar para que essa aula seja relevante na sua vida. Como você se sente diante das restrições alimentares? Quando você está diante de um alimento que não é nada saudável, mas que é muito gostoso, como você se sente diante dessa comida? O que você pensa e o que você sente? Porque esses pensamentos e esses sentimentos vão determinar se a mudança vai acontecer ou se vai ser temporária, só uma questão de tempo ali, né? De alcançar um número e haver o retrocesso. Então, a ideia é que a gente mergulhe para dentro de nós, não só para ter percepção dos nossos sinais internos de fome, de saciedade, da questão da satisfação, da autossabotagem, do exagero, mas também, meus amores, perceber que as coisas elas se somam, entende? E aí, ao encaixar tudo, o quebra-cabeça é montado. E o emagrecimento vem e o emagrecimento permanece. E um outro aspecto que eu gosto muito de enfocar é a questão da felicidade, a questão da resiliência, porque geralmente quando a gente fala em emagrecimento, a gente fica muito pesarosa, né? Tem até aquele jargão, ou eu faço dieta, ou eu sou feliz. As duas coisas seria impossível ter junto. Mas não é verdade. É possível você aprender a gostar do processo. Quando você entrega o controle da sua alimentação para Deus, entregar o controle da minha alimentação para Deus. Vem cá, para um pouquinho e pensa. Quando eu digo para você assim, entregue o controle da sua alimentação para Deus, o que é que você sente? Você fica com medo? O que você sente? Será que você fica, ai meu Deus, e se Deus não me deixar comer aquela coisa gostosa, sei lá, o açaí, o chocolate, pizza, a batata frita? Dá um aperto no coração? É tranquilo para você entregar esse controle para Deus? Entende? Esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar, mas que eu já preciso fazer pensar. E a ideia é que você tire o foco da dor. É exatamente isso. Tirar o foco da dor, para que você perceba que a coisa pode ser prazerosa. Quando você, ali, ao decidir comer ou não comer, coloca o teu foco, por exemplo, no prazer de adorar a Deus através daquela comida, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. É possível emagrecer e ser feliz no processo. É. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Essa é uma frase muito conhecida de Mahatma Gandhi. E ela é verdadeira. E a psicologia positiva... Oi, o que é isso aqui? Apertei num botão aí, que eu nem sei o que é, mas deixa aí. Aí entra a psicologia positiva, né? Que é a parte da psicologia que trata dos aspectos positivos. Isso aqui não tem nada a ver com pensamento positivo, não. Tá? Tem a ver com a felicidade, com sentimentos que são do bem, vamos dizer, que são bons, que são positivos mesmo. Por que isso? Porque a psicologia, a maior parte dos ramos aí da psicologia, trata somente do transtorno, da questão problemática, da patologia. A psicologia positiva, por sua vez, pega as questões que são positivas como ferramenta. Essa é a especialidade que eu tenho e eu gosto muito de trazer isso e se encaixa perfeito com a palavra de Deus, porque, gente, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós sentimos o quê? A gente sente paz, a gente se sente segura, a gente se sente feliz. Esses sentimentos bons, essas emoções positivas, elas nos ajudam a engajar no processo de emagrecimento, nos ajudam a nos relacionar melhor, tanto o relacionamento intra e interpessoal e também o relacionamento vertical. Fortalece nosso propósito. A gente tem um objetivo mais nobre, sabe? Não é emagrecer puramente estético, não. É emagrecer para adorar a Deus, para ser representante dele nesse mundo, para ser exemplo para os nossos filhos, sabe? Para, sim, se entender como um pedaço do amor de Deus.
Eu gosto muito, eu vou repetir isso muito para vocês. Vocês são pedaços do amor de Deus e você deve se tratar como tal, com amor próprio, sem vanglória. Não, a gente está falando disso, de arrogância. Não, não é isso. É tudo baseado no amor de Deus, certo? E com certeza as realizações acontecem, né? Uma delas é o peso, sim. E outras questões, como a Monique falou, né? De conseguir ficar mais produtiva, de estar fazendo atividades que antes ela não conseguia, etc. A Mabel disse aqui, ó, quando você entrega para Deus, você lança nos ombros de Deus o seu problema, você se sente leve, sem dúvida você sentirá segurança e autocontrole. Exatamente assim, Mabel, exatamente assim. Esse é o propósito. Ao invés da gente ficar naquela luta, né, naquela angústia, inclusive, por exemplo, com a atividade física, como eu coloquei no áudiozinho que eu mandei na trilha lá, encarar a atividade física como uma dívida para ser paga e não como uma dádiva para ser aceita, entendem? Então, são detalhes que somados fazem muita diferença. Oi? Autocompaixão também é um outro aspecto que a gente trabalha bastante. O que seria autocompaixão? É você exercer autobondade. Você tem empatia por você mesmo. Isso é muito diferente de autojulgamento, né? Tem um cursor a mais aqui, não sei porque eu devo ter dado um enter sem querer, mas não está faltando nada ali não, tá? Tem a ver com humanidade compartilhada. O que é isso? É saber que eu sou o ser humano e que eu sou falha, eu erro, e Deus sabe disso também. E aí a gente aprende a lidar com as falhas, como que a gente vai reagir diante das vezes que a gente fraqueja, né? E entender que o outro também tem essa humanidade. E aí, quando a gente se une, quando a gente se apoia, a gente consegue ir mais longe. Entra a atenção plena também, de você estar ali no presente, valorizando o momento do comer, valorizando o agora. E a pergunta, né, que eu repeti em todos esses slides, você usa esses princípios todos no seu processo de emagrecimento? Ou será que você tem usado só a questão de fechar a boca e fazer atividade física? Certo? E a alimentação intuitiva entra, por que eu vou comer? Estou com fome? Eu vou comer porque está na hora? Porque já, né, já deu meio-dia? Porque eu passei perto do pacote de biscoito? Entendem? Não, a gente tem que estar atento ao quê? Aos sinais que Deus colocou dentro do nosso corpo, que vão nos dar os indícios para, estou com fome, é hora de comer. Olha, estou saciada, é hora de parar de comer. Vejam, quantas vezes a gente come, porque tá gostoso. E a gente já não aguenta mais, mas vai comendo, por quê? Porque tá gostoso. A gente não para de comer enquanto não aguenta mais, enquanto tá saindo pelo nariz. Então, a gente precisa trabalhar isso, faz parte também. Porque Deus fez nosso corpo perfeito, né? Perfeito. Então, o corpo ele dá sinais, os sinais de fome, sinais de saciedade. E também aprender a satisfazer, sim, uma vontade ou outra que surja, de uma maneira saudável, e a Raquel vai nos ajudar muito nisso. E mesmo que você decida comer, por exemplo, um doce, mas fazer isso com autocontrole, entende? Então, está tudo envolvido. Pergunto, será que você tem usado esses princípios no seu processo de emagrecimento? A comunhão com Deus, já falei muito, nem vou ficar repetindo aqui para não estender muito. Mas esse salmo aqui, ele é maravilhoso. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Por que a gente aplica esses textos só em outras coisas da nossa vida? Será que Deus também não nos instrui, não nos ensina o caminho que a gente deve seguir em relação aos nossos hábitos? Ou será que a gente está tirando Deus desse aspecto da nossa vida? Se você estiver tirando Deus do aspecto dessa vida, é hora de trazer Deus para perto, porque sua vitória, minha querida, é só através dele. Tá? Então, esses são os princípios básicos do método da dieta do amor. E a grande pergunta é saber se você quer se aprofundar neles, né? Será que você já pensou como seria você viver em paz com a comida, em paz com a balança? Já pensou? Talvez agora a pergunta seja, né? Quanto, Ellen? Quanto? Vejam, antes de falar o valor, deixa eu contextualizar aqui para vocês. Isso aqui, gente, o que é isso aqui? Me diz o que é essa bolinha aqui aparecendo. Um temporizador. Como é que tira isso? Vai saber. Deixa o temporizador ali.
Ó, mas o que ele está cobrindo? Aqui, tá? Se você fosse pagar o valor individual das nossas sessões ao vivo, das nossas palestras, da Raquel e a minha, que são 5 que vocês terão ao vivo, seria cada uma R$ 180. Esse é o valor que é cobrado por nós duas, nos tratamentos das sessões individuais que a gente faz, ou né, nas palestras, enfim. Por que eu estou falando isso? Por que esse não seria já um valor agregado ao curso? Não necessariamente. O plano é que esse curso entre para uma estratégia de venda chamada funil perpétuo. Sendo do funil perpétuo, ele vai ter somente essa parte aqui gravada, entendeu? Então, além dessa parte gravada, vocês terão também aulas ao vivo. Então, a gente precisa, assim, valorizar isso, ok? Outra coisa, não é uma consulta que você vai numa semana e depois só na outra semana para ter feedback, para ter respostas. Não. A ideia é que você busque ajuda no momento que você precisar, né? Então, durante a semana ali, eu acho que fim de semana a gente até né, deixa claro que é para a família, eu acho que nem precisaria, mas a gente gosta de mencionar, né? Para ficar sempre tudo muito combinadinho. Ah, Yara, tá bom. A Yara quer falar o testemunho dela. Daqui a pouquinho, vou te dar a palavra, tá? E aí, no caso, vocês têm acesso a mim, vocês terão acesso a Raquel, a gente vai formar um grupo de WhatsApp. Então, tem dúvida nutricional, a Raquel está ali para responder. Alguma outra dúvida, algum conflito, alguma questão que está te incomodando, eu vou estar ali para te ajudar também, né? Isso, eu nem coloquei precificação, mas isso com certeza vale muito. E o curso em si, né, de uma plataforma da Hotmart, onde vocês vão ter devocionais, um devocional para cada dia, e são devocionais, assim, que já centenas de alunos me deram feedback deles, e não são meus, sabe, gente? Eu gosto de falar isso com muita humildade e sinceridade de alma. O que eu escrevo nessas meditações são fruto de muita conversa com Deus, de muito choro, de muita coisa que eu vivi, vivo. Eu conheço a sua dor, conheço perfeitamente sua dor. Então, essas meditações vão te ajudar muito, 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 muito. Não a meditação em si, mas o Espírito Santo falando ao seu coração através delas, né? Melhor deixar assim claro. Além das aulas gravadas, ok? E vocês terão acesso a todo esse conteúdo por 2 anos, dá para repetir quantas vezes você quiser nesse período. Então, se eu fosse somar isso aqui que vocês vão receber, sim, seria um valor de R$ 997, tranquilo, sendo um valor justo, justo. Mas calma, não é isso que vocês terão que pagar, não, tá? Agora, vamos refletir aqui em outros detalhes. Eu vou dar alguns bônus, maravilhosos bônus. Para as 3 primeiras pessoas dessa turma aqui, que primeiro se inscreverem, vocês vão ter uma sessão individual comigo, ok? E nessa sessão individual, a gente pode tratar questões pontuais, né? Um atendimento personalizado. Então, faz muita diferença, tá? Então, as 3 primeiras inscritas vão ganhar essa sessão individual. As 5 primeiras inscritas vão ganhar a revista física, ok? Vai chegar aí na tua casa. Além disso, vocês vão ganhar também o desafio Dieta do Amor. Foi um desafio que eu vendi o ano passado por 197. As meninas estão aqui de testemunha de que foi esse valor que foi vendido. Vocês vão ganhar esse desafio. Tem mais meditações, são mais 21 meditações ali, com um monte de aula. Eu nem lembro a quantidade de horas de aulas que tem ali. Então, é muito conteúdo que vai ser bônus para vocês. Além disso, eu ainda, olha só como, para beneficiar vocês, eu estou aguardando a turma começar. Por quê? Nós vamos ter um projeto chamado Consistência, Saúde e Adoração. É um projeto que eu vou fazer gratuito. Só que ele não é. Por que eu coloquei então o valor? Porque, na verdade, eu peguei um outro curso meu, chamado Liberdade e Emagrecimento, e eu vou entregar os conteúdos desse curso gratuitamente, mas ele também foi vendido por 197. E o mais legal que eu quero falar é o seguinte: vai ter prêmio. Para quem ganhar esse projeto de consistência, saúde e adoração, vai ganhar, vai concorrer a esse relógio chiquérrimo, Fitness Watch. Ele mede temperatura, passos, afere pressão, gente, vai um monte de coisa. Nossa, é um monte de coisa, tá? Depois vocês vão ver no site, eu coloco todas as funcionalidades dele. Então, entre as pessoas que forem mais consistentes, né, vocês aí vão ter que concorrer a esse relógio. A Raquel tá doida.
Ah, para ganhar esse relógio. O planner Dieta do Amor também já foi vendido e vocês vão ganhar esse planner também, tá? Tudo isso é valor agregado. Vocês estão disputando relógio, né, menina? E também o teste de escala compulsão alimentar com devolutiva, tá? Para vocês saberem se vocês têm. Será que é compulsão alimentar mesmo? Porque às vezes o que você tem é exagero, tá? Se é compulsão, como que é essa compulsão? Será que ela é moderada? Será que ela é grave ou leve? Então a gente consegue analisar isso na escala, tá bom? Tudo isso, gente, você vai somar com o que eu já expliquei na tela anterior. Então, eu poderia somar tudo isso? Ah, vocês pagariam? Não, a ideia não é essa. Mas eu quero ancorar, sim, para vocês entenderem que o investimento que vocês vão fazer é pequeno diante de tudo que vocês vão receber. Mas antes de falar o preço, deixa eu te perguntar, quanto que você gastou nesse último mês com iFood? Será que foi mais de R$ 48? Aí eu fui fazer uma pesquisinha. Eu fui lá no iFood, no aplicativo do iFood, ordenei por preço, tá aqui, ó, ordenei por preço. E aí, peguei no mais barato aqui, ó, pizza. Olha só, R$ 54,90 para fazer um lanche com a família. R$ 54,90. Então, será que você gasta isso num lanche só? Um lanche. E a gente sai, será que você sai só uma vez na família? Uma vez no mês com a família? Certo? Para que vocês vejam que o valor que vocês vão investir para ter todo o retorno, nossa, é ínfimo, tá? O valor do curso são 12 prestações de R$ 48 e R$ 42. E, no caso, a gente consegue, até se você não tiver limite no cartão, eu creio que eu consigo, com a Hotmart, naquele sistema tipo Netflix, né, que entra como assinatura e não compromete o limite do seu cartão. Tá? Além disso, uma garantia incondicional, você pode testar os 7 dias. Ah, Ellen, não é para mim, não. Ok, não tem problema, eu devolvo o dinheiro, a amizade continua, tá? E de fazer essa pergunta para você refletir, né, gente? Quanto que vale a sua liberdade? Quanto que vale ter uma relação pacífica com a comida? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? A Yara pediu a palavra, vou deixar a Yara falar. Depois eu abro para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Pode colocar você aqui, Yara? Pode. Pronto, linda. Para quem não me conhece, meu nome é Yara, sou de Passos, uma cidade aqui no sul de Minas, e eu tenho 36 anos. E assim, eu sempre fui gordinha, né? Desde a infância eu sempre tive sobrepeso e algumas vezes o IMC atingiu a obesidade, né? E a minha luta com a balança sempre foi constante, né? Sempre dieta restritiva e exercício. Aí eu não conseguia ficar muito tempo na restrição, voltava a comer, o pouquinho que eu emagrecia, né? E engordava tudo de novo. E daí vinha a culpa, porque eu achava que era falta de força, de vontade, um esforço próprio. Todo mundo falava, se você conseguir, você emagrece. Tenha coragem que você vai. E eu não conseguia emagrecer. Então, para mim, eu era uma fraca. Uma fraca que não conseguia emagrecer e me culpava. Me culpando, comia. Mas engordava mais ainda. E eu já sofri humilhações por causa do meu peso, por causa do meu corpo, né? Que se a gente, depois no curso, se for o caso, eu falo. E daqui uns 7 anos, mais ou menos, eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada e eu tive que fazer acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra e com auxílio de remédio também. E nessa época, quem já passou sabe o jeito que é as angústias que a gente tem, as tristezas que a gente tem, e eu descontava tudo na comida. Eu falo assim, que eu comia as minhas emoções. E nesse tempo eu engordei muito, mas muito mesmo, né? E lógico, né, a autoestima lá embaixo e tudo. E aí, numa dessas, né, crises, eu comecei a procurar no YouTube alguma coisa que me motivasse a emagrecer e que também falasse de Deus. E eu encontrei a Ellen. Encontrei o canal dela no YouTube, comecei a assistir, tinha até um programinha Ovelhas Magrelas de Amor, eu fiquei encantada com aquilo. E daí eu comecei a seguir ela no Facebook e no Instagram. E tudo que ela punha, eu coloquei para receber as ativações, tudo eu ia lá e via, né? Fiquei no pé da Ellen. Aí eu fui percebendo que tudo aquilo que ela falava servia para mim, sabe? Servia assim muito. E vi ela falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era que não bastava o esforço e a vontade própria para emagrecer. O problema era mais profundo. E aí ela lançou a dieta do amor e eu fui, né? E aquilo foi assim, tudo que eu precisava. Porque mais do que peso, eu vi que precisavam muitas coisas serem curadas dentro de mim.
E entre todas as coisas boas que eu fui aprendendo, uma coisa que eu queria falar com vocês é que a coisa mais profunda que eu vivenciei na Dieta do Amor foi que eu descobri uma crença negativa que eu trago desde criança, que é que eu nunca vou conseguir emagrecer. E essa crença negativa, ela era reforçada pelas inúmeras dietas que eu fazia e não dava certo. E aí, nessa descoberta dessa crença, né, e com a minha intimidade com Deus, eu me abri à cura e Deus me curou, né, essa intimidade com Deus. Não é que Deus não tinha curado antes, é porque antes eu não sabia que eu tinha essa crença, né? E eu fui entendendo que as forças, elas não saem de mim, não é só o meu esforço. Deus é força em mim. Na Bíblia não fala tudo posso naquele que me fortalece, mas eu também tenho que me abrir a Deus para ele ser essa força a mim, né? E assim, eu aprendi a me tratar com amor, sabe? A não descontar as minhas emoções na comida, a comer sim o que eu gosto, comer o brigadeiro que eu gosto, o pão de queijo que eu gosto, o bolo que eu gosto, a salada que eu gosto, sem comer a salada hoje, porque ontem exagerei na pizza, né? E eu fui aprendendo a ver, a respeitar os meus sinais de saciedade, de saber comer quando tinha fome, entender a atividade física como uma dádiva, sabe? E fui desenvolvendo uma intimidade muito grande comigo e com o meu corpo, né? Porque antes eu errava, eu era culpada de tudo. E eu nunca falei assim com uma amiga. Então eu passei a falar de um modo mais amoroso comigo também. Assim, já emagreci, sim. Eu sei que a estrada é longa, mas assim, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo porque eu tô caminhando com Jesus, a minha intimidade com ele. Eu sempre tive uma intimidade, mas na Dieta do Amor ela cresceu voltada dessa parte do emagrecimento e também porque eu tô procurando ouvir o meu corpo, né? E me respeitar, né? E só por isso, ainda que eu não tivesse emagrecido 1 grama, já teria valido a pena o investimento na Dieta do Amor, porque essa cura foi muito profunda e isso não tem dinheiro que paga. E ainda falei com a Ellen, antes de decidir fazer o curso, eu falei assim, Ellen, eu não vou te deixar, eu vou ficar no seu pé para sempre, porque você traz muita coisa boa para a gente, você é uma pessoa que Deus usa para curar muitas pessoas, porque além a gente que luta para emagrecer, a gente sabe que isso não é só para poder ficar bem num vestido, vai muito mais além, toca lá no íntimo da gente. E é uma luta, né? O emagrecimento. Eu entrego para Deus todas as minhas batalhas. E a minha maior batalha de vida é emagrecer. E essa eu já coloquei nas mãos dele. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigada, Yara. E então, assim, o que ela trouxe no depoimento dela está muito dentro do que a gente propôs aqui para vocês, né? Que eu deixei claro, é de trabalhar essa raiz. O peso vai vir como consequência. E eu mostrei meninas que emagreceram muito em consequência dessa mudança que a Yara acabou de testemunhar aqui para vocês, né? Então, não tem dúvidas. Vai chegar exatamente no número que você quer, mas realmente esse não é o objetivo principal. É uma feliz consequência. Muito feliz. A Silvana também pediu para eu falar, né, Sil? Sim. Bem, agora vamos ouvir um pouquinho a Silvana. Oi, meninas. Vou fazer Você tá jurada aqui, viu, Yarinha? Você falou tudo que eu ia falar. Vou te pegar, vou em Passos, que é mais perto aqui de Belo Horizonte. Mas aí, eu tenho que lembrar que muita coisa também foi você que acrescentou em mim, viu? Então, por isso que eu... Ai, gente, foi uma vida. É muito amor. Não tinha como ser outro nome esse negócio, não. Tem uma mulherada para te seguir. Bem, meninos, eu vou ser bem rápido, porque eu acho que a Yarinha falou. A Yara falou a história de vida dela. Acho que é os pesos, né, que a gente carrega, né, nós que temos esse sobrepeso, né, eu acho que é o que uma vive, são que todas acabam vivendo, né, mas eu sou de Belo Horizonte, tenho 55 anos, entrei no programa, não vou mentir, eu entrei não acreditando muito, achando, assim, que não haveria possibilidade de emagrecer, sem parar de comer, né, mas eu falo que, assim, quando eu entrei no programa, eu estava com um processo de depressão violento. Eu estava tomando vários remédios, as meninas lembram que eu até postei uma foto para elas, da cama cheia de medicação, elas sabem. Tinha participado de vários programas de emagrecimento, já tinha ficado internada em clínicas por 1 semana, 15 dias, para poder, né? E eu acho que foi por um ato de misericórdia de Deus, porque eu já não estava aguentando, eu estava num processo muito difícil. Deus, através da Ellen,
fez com que uma amiga, até a Cris do Marcos Edson, me falou da Ellen, falou, Sil, tenta fazer, tenta correr atrás, porque ela foi um divisor de água na minha vida, e eu tenho certeza que vai ser na sua. Como eu conhecia a Cris, eu falei, olha, ela sabe o que ela está falando, porque ela conhece a minha história de vida, né? Então, eu comecei a seguir a Ellen, e, assim, não tem como não apaixonar por essa mulher, né? Ela irradia amor pelos olhos, pelo cabelo, pelo ouvido, igual o problema da Yara, eu também tinha crenças negativas, e eu, através de você, eu pude ver um Deus maravilhoso, um Deus que age, um Deus que andou do meu lado o tempo todo, eu que me afastei dele, né? Um Deus que me perdoa. E essa relação com a comida era uma coisa doentia. A minha família, infelizmente, toda ela tem, mas eu estou conseguindo vencer isso. Eu entrei no programa, eu entrei com 89 quilos, hoje eu estou com 76, né? Nós começamos no final de janeiro, né? Eu estou me sentindo muito feliz, não só por isso, mas eu tinha um problema pessoal que me incomodava muito, e as únicas pessoas que sabem são a Ellen e a tia Márcia, que está presenciando, e graças a Deus eu pude sentir o amor de Deus, né, através dessa comunhão que eu aprendi. Eu pude sentir o amor dele transformando a minha vida, e eu sei que, assim, que qualquer problema que a gente tenha, é só a gente lançar a mão, né? Lançar nas mãos de Deus. Eu sei que ele está disposto a mudar toda uma história, e que muitas vezes ele não faz, porque a nossa crença negativa é muito maior do que a crença que a gente tem de Deus, e era isso que acontece muitas das vezes com todas nós, né? A gente vai dar o primeiro passo, dá tudo certo, depois você chuta o balde e fala, vai ser sempre assim. Só que Deus, assim, ele é um Deus de amor, né? E tá querendo nos direcionar, mostrar pra gente um novo caminho. Ele quer usar todas nós, né? Assim como ele usou a Ellen na nossa vida, usou cada um de vocês, a Raquel com esse bom astral, a Yarinha também com o jeitinho carinhoso dela. Mas, assim, o bem que você me fez, eu gostaria de poder fazer para muitas pessoas. Você foi, assim, uma pessoa que marcou a minha vida, e todas vocês, de alguma maneira, foi muito importante. Eu tenho cada uma de vocês aqui dentro, e principalmente você, Ellen. Permita sempre que Deus, né, trabalhe na sua vida, que você possa ser esse instrumento para levar esse amor maravilhoso, que é raro a gente ver gente assim. Eu fico aqui o meu muito obrigado, não só a Ellen, a Deus em primeiro lugar, a você e a todos vocês, meninos. Eu quero caminhar juntinho com vocês, e depois nós vamos marcar um baile das poderosas. Pois é, olha só que coisa mais linda. Daí vocês veem, né, que o peso acontece, claro, foram 13, que eu até fiz aqui só para confirmar, que eu, prestando atenção, não consigo fazer conta ao mesmo tempo, eu fiz na calculadora, foram 13 quilos, né, em pouco tempo, mas sempre com esse foco, que aquele número ali é uma consequência dessas transformações internas, desse equilíbrio espiritual, físico e emocional, né? Obrigada. Não estou nem preocupada com o número, mas eu quis contar para vocês. Isso aí para mim é o de menos. Eu não sabia. Porque, assim, o que eu estou sentindo é muito maior do que esse peso que eu perdi. Eu peço para pesar muito pouco, sabe? Porque a gente já tem esse foco, assim, né? Que eu preciso emagrecer X quilos. E aí a gente acaba deixando de lado coisas que são, assim, fundamentais a serem trabalhadas. Muito legal, muito legal. Meu emagrecimento se divide em 2 épocas. Antes da Ellen e depois da Ellen. Ai, vocês são baratos. Meus amores, uma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição, tá? E que a gente tenha conseguido reacender exatamente a sua fé, a sua crença de que você vai conseguir, você vai realizar seu sonho, vamos viver uma vida amorosa, né? Você com você mesmo, você com seus familiares, e principalmente você com Deus, para que assim a gente deixe de amar a comida para amar verdadeiramente quem precisa ser amado, né? E nunca se esquecendo que você é um pedaço do amor de Deus e precisa se tratar como tal, tá bom? Um beijo no seu coração.